Você sabia que, mesmo depois de vencer grandes batalhas, reconstruir o que estava destruído e ver milagres com os próprios olhos? Ainda assim, você pode perder aquilo que mais importa, porque o maior perigo nunca esteve apenas nas muralhas caídas, mas no coração que, silenciosamente, volta a se afastar de Deus. Jerusalém estava de pé novamente. Aquilo que parecia impossível havia acontecido. Onde antes existiam ruínas, agora havia muros fortes. Onde antes havia vergonha, agora havia dignidade restaurada. O povo havia vencido oposição, enfrentado ameaças, resistido ao medo e testemunhado a mão poderosa de Deus, conduzindo cada passo da reconstrução. Tudo parecia resolvido, mas Deus via além das pedras erguidas, ele via a alma daquele povo e sabia que a obra mais difícil ainda nem tinha começado. Hoje nós vamos entrar em Neemias capítulo 7 ao 12. E aqui a narrativa ganha uma profundidade ainda maior, porque agora não se trata mais de reconstruir muros, mas de restaurar consciências, reacender a aliança e despertar um povo que precisava voltar a sentir fome da presença de Deus. Olá, queridos, a paz do Senhor. No capítulo 7, logo após a conclusão dos muros, Neemias mostra que sua visão vai muito além da construção física. Ele estabelece guardas, organiza lideranças e fortalece a estrutura da cidade. Mas então ele faz algo que, à primeira vista, parece simples. Ele busca os registros das genealogias e isso carrega um peso espiritual enorme. Depois de tantos anos no exílio, muitos sabiam onde estavam, mas já não sabiam exatamente quem eram. Tinham voltado fisicamente, mas parte da identidade ainda estava perdida. Neemias entende que, antes de avançar, o povo precisava se reconectar com sua origem, com sua história e com a aliança que Deus havia feito com seus pais. Porque quem esquece quem é facilmente se perde no caminho. Então chegamos ao capítulo 8. E aqui acontece uma das cenas mais emocionantes de toda a Bíblia. O povo inteiro se reúne como um só homem, não por obrigação, mas por sede. Eles pedem que Esdras traga o livro da lei. Perceba isso, eles pedem pela palavra. Havia fome, havia expectativa, havia um vazio dentro deles clamando por verdade. Esdras sobe em uma grande plataforma de madeira, abre o livro diante de todos e no mesmo instante todo o povo se levanta em reverência. O silêncio toma conta do ambiente e então a palavra começa a ser lida. Horas passam, mas ninguém vai embora. Os levitas caminham entre o povo, explicando o sentido do texto, trazendo clareza, entendimento, fazendo a verdade entrar não apenas nos ouvidos, mas na alma. No hebraico existe a ideia de biná, um entendimento que não apenas informa, mas transforma profundamente, e quando finalmente compreendem, eles choram porque percebem quanto haviam se afastado, choram porque a luz da palavra revela o que estava escondido, choram porque o coração, quando encontra a verdade, já não consegue permanecer igual, mas Neemias, Esdras e os levitas interrompem aquele choro com uma declaração poderosa. Não vos entristeçai, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Que palavra tremenda!
A presença de Deus não estava ali para esmagá-los com culpa, mas para restaurá-los com graça. No capítulo 9, esse mover espiritual se aprofunda ainda mais. Agora o povo jejua, veste pano de saco, lança a terra sobre a cabeça, menos sinais de humilhação sincera diante do Senhor. E então fazem uma oração que atravessa a história. Eles começam em Abraão, passam pelo Egito, lembram do Mar Vermelho, do deserto, do maná, da nuvem durante o dia, do fogo durante a noite. E a cada lembrança, uma verdade fica ainda mais clara. Deus sempre foi fiel, mesmo quando eles não foram, até que, finalmente, reconhecem: nós erramos, sem desculpas, sem transferir culpa, sem justificativas, e esse é o começo da verdadeira restauração. No capítulo 10, o povo faz uma aliança renovada com Deus, assinam compromissos, assumem responsabilidades, decidem obedecer. Colocam ordem na vida espiritual. Porque emoção toca, mas compromisso sustenta. No capítulo 11, Jerusalém precisava voltar a viver. Os muros estavam prontos, mas a cidade ainda estava vazia. Então famílias se oferecem para morar ali, deixam conforto, segurança e estabilidade para habitar no centro do propósito de Deus. Isso exigia coragem, porque viver perto da presença também exige renúncia. E então chegamos ao capítulo 12, um dos momentos mais belos dessa jornada. A dedicação dos muros. Neemias organiza 2 grandes corais que caminham sobre as muralhas, cantando, celebrando, adorando. Imagine essa cena: pés onde antes havia escombros, canções onde antes havia silêncio, louvor onde antes havia dor. A alegria daquele povo era tão grande que podia ser ouvida de longe. E isso é lindo, porque a restauração verdadeira sempre produz adoração visível. Mas no fundo, Neemias está nos mostrando algo profundo. Muros protegem, organização fortalece, palavra confronta, arrependimento limpa. Mas é a presença de Deus que dá sentido a tudo. E aqui fica uma pergunta para o nosso coração. Você já reconstruiu muitas coisas por fora, mas será que por dentro ainda existe fome por Deus? Porque Deus não quer apenas levantar sua estrutura, Ele quer reacender sua alma. E no próximo episódio, veremos uma verdade desconfortável. Mesmo depois de um grande avivamento, o coração humano ainda pode voltar a se distrair e se afastar. A batalha continua, só que agora ela será travada dentro. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal, curta, compartilhe e me conta aqui nos comentários o que Deus está restaurando dentro do seu coração. Caso queira avançar na leitura bíblica com os nossos resumos, utilize a nossa playlist, que está separada pelos nomes dos livros bíblicos. Que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo.